Olá, pessoal. Começando mais um Pocket aqui no 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e hoje a gente vai tratar da renovação do Sport com o zagueiro Rafael Thierry, que vai seguir seu compromisso aí com o Leão da Ilha do Retiro até o fim da próxima temporada. E aqui, Fred, a nossa proposta vai além de analisar a importância ali de Rafael Thierry para o time do esporte, a sua capacidade técnica, seu potencial de liderança, que a gente precisa analisar além do que Thierry apresenta quando ele está em campo, porque nem sempre isso acontece, né, Fred? Exatamente, Celso. Se a gente não for por esse caminho, vai ser uma análise superficial. Ou até mais do que superficial. Vai ser uma análise equivocada. Porque, infelizmente, o nome de Rafael Thierry, a história de Rafael Thierry no esporte, também passa pelas ausências. Ausências em jogos decisivos, longas sequências de lesões, dores, lesões crônicas. Existe no entorno de Rafael Thierry uma crítica e um temor sempre presente de se ele estará disponível para o próximo jogo, para a próxima semana, para o próximo mês. Tá? Contar com o Rafael Thierry é algo que o torcedor do esporte, infelizmente, aprendeu que não é possível fazer. Tá? E é por isso, Celso, que uma notícia de renovação causa uma certa estranheza, porque é uma renovação numa temporada em que ele jogou 6 partidas. Tá? Em que o time não venceu nenhuma das 6 partidas. Depois de muito tempo, fez uma cirurgia na região lombar, se recuperou dessa cirurgia. E eu não consigo entender, Celso, qual a grande urgência do esporte em adiantar essa negociação e essa renovação com o Rafael Thierry. Porque foram, repito, 6 partidas. E partidas em que ele, nas primeiras, mostrou uma dificuldade física, foi recuperando, mas partidas em que ele também cometeu falhas. Rafael Thierry é um dos responsáveis pelo empate do Santos. Ele falha nos 2 gols. No segundo, de forma muito mais direta. Tá? Não que eu esteja aqui dizendo que o esporte deveria abrir mão e não ter Rafael Thierry em 2026. Não é isso. Mas eu não sei se era a hora de ir para uma mesa de negociação. Ora, o zagueiro passa 6 meses fora, joga um mês e vai para uma mesa de negociação. E depois de uma cirurgia de hérnia de disco, né? Não é algo Exatamente. simples, não é como se fosse aquela lesão muscular que a gente sabe que eventualmente a fibra se recupera, que o jogador, se fizer a fisioterapia, ele vai voltar a performar no nível que se espera dele, né? É algo mais delicado, né? Algo que coloca mais dúvidas em relação à longevidade aí dessa disponibilidade de Thierry, né? E é por isso, Celso, que a notícia da renovação ela causa muito menos empolgação, muito menos um sentimento. O sentimento não é positivo. O sentimento é de interrogação. O sentimento é de dúvida. O sentimento é de por quê e por que agora. Tá? E aí eu acho que é muito importante, Celso, a gente pontuar. Porque chega maio do ano que vem, e aí o presidente faz uma coletiva para pedir desculpas sobre os erros. Ok, eu acho que um presidente tem que fazer uma coletiva e tem que pedir desculpas sobre os erros. Mas a gente não pode esquecer as origens de cada decisão e os responsáveis por cada decisão. Na compra de Carlos Alberto, 15 milhões por 60%, ficamos todos atônitos. E os responsáveis deram entrevistas explicando a razão,
reforçando, falando depois em filhinha do perdão. E a gente começou a bater na tecla de que os erros têm que ter nome e sobrenome. Então, Celso, se ano que vem, eu espero que isso não aconteça, obviamente, até porque eu gosto de Rafael Thierry como pessoa também, eu acho que é um cara muito digno, muito correto. Eu espero que ele possa ter uma ampla temporada no esporte em 2026. Mas caso ele não tenha, a cobrança precisa vir do gestor de futebol e do departamento médico, porque eu espero que os gestores de futebol que chegaram no esporte tenham realmente chamado o departamento médico para conversar sobre Rafael Thierry, projetando mais 1 ano e meio de futebol para ele, tá? Existe outro ponto aí, Celso, que a gente não tem acesso, que são valores. Uhum. Porque também cabe um questionamento que é o seguinte: o esporte está renovando com Rafael Thierry, lembrando que já tem contrato com Ramon, que assim como o Thierry é um jogador marcado por lesões, tá? Tem números, a gente está vendo aqui números na tela que a gente vai explicar. Os números de Ramon chegam a ser piores do que o de Thierry, viu? Nas últimas temporadas de jogos em que ele foi para campo. Então, Celso, você já tem 2 zagueiros para 2026, experientes, que encaixaram bem. Os primeiros jogos da dupla na Série A foram bons, sim. Tá? O Sport respira melhor defensivamente, se sente mais seguro. Mas não dá para se sentir seguro em relação a uma longa permanência dos dois em condições clínicas de atuar. Porque a história não foi assim. A história de Ramon em seus clubes não foi assim. E a história de Thierry, Celso, no esporte, também não foi assim. E é esse o gráfico que está aqui ao nosso lado na tela. Tá? A gente tem, Celso, as temporadas, a idade que ele chegou ao esporte, 26 anos, a idade atual dele, 32 anos, e, obviamente, os 33 anos que ele terá no próximo ano do seu contrato. A gente tem na primeira fileira o número de jogos em que Thierry jogou. Na segunda fileira, com o escudo do esporte, o número de jogos em que o clube disputou. Todos os jogos realizados pelo clube naquele ano. E em vermelho, os jogos em que Thierry esteve fora. Tá? A gente ainda traz ali a minutagem dele em cada ano. Importante, Celso, deixar claro. Nesses jogos em que ele esteve fora, não é por lesão, tá? Não só por lesão. Nem tudo é Aí lesão. você tem tudo. Aí você tem tudo. Você tem lesões, você tem suspensões, e são pouquíssimas. Esse é um ponto que Thierry é seguro. Eu acho que Thierry, Celso, se não me engano, tem 6 suspensões no esporte em 7 anos. É muito pouco. Uma por vermelho e 5 por soma de 3 cartões amarelos. Uhum. Nisso ele traz uma segurança de permanência. Tá? Nisso ele se coloca disponível, né? Escolhas técnicas, ele foi reserva, isso salta aos olhos ali na temporada 2020, onde ele fez um menor número de jogos, né, 6 partidas apenas. A dupla de zaga era Adrielson e Maidana. E na reta final, né, Jair utiliza 3 zagueiros e passa a ter mais Thierry em campo. Mas ele foi reserva realmente. Jogou muito pouco em 2020 e teve lesões em 2020. Tá? E alguns jogos, como nos Pernambucanos, que o esporte utiliza um elenco alternativo. Esses jogos entram para a contabilidade do esporte. Tá? 2 sites foram usados como referência, Celso. Transfermarket e o Gol. Tá? Então, são os 2 sites checados as informações de um site com o outro. O Transfermarket entrega as estatísticas de uma forma um pouco diferente, porque ele padroniza com o futebol europeu, então ele divide a temporada no calendário europeu, Celso. Esse é o primeiro gráfico. E esse gráfico nos leva a um percentual que chama atenção, tá? Thierry ficou de fora em 39,3%, quase 40% dos jogos realizados pelo esporte desde que ele chegou ao clube. Repito, seja pela condição de reserva, mas aí também a gente está ponderando muito, mas ele foi reserva 1 ano, tá? Uhum. Ele, em condições, ele foi titular, quase sempre do esporte. Então, Celso, tem um número
de ausência grande. Não é algo que está só no imaginário popular. Porque quando a gente faz esse levantamento, é justamente para não deixar que seja algo do imaginário popular, né, Celso? Isso. Para que não seja algo dizendo, olha, todo mundo tem na cabeça que Thierry não joga. Mas ele joga. Bora Mas ver. ele joga. Isso. Tá? O que a gente vê, se a gente até voltar a outra tela, Celso, é que ele ali na temporada regular dele, ele pode pensar em 40 jogos. E é um número ok. Ele já é um zagueiro de hoje, 32, 33 anos. Será que ele vai jogar 2025 até o final? Será que ele vai ter outro período com alguma lesão muscular, por exemplo? Será que ano que vem ele entrega 38, 40 jogos ao menos? São dúvidas que não tem perseguição alguma ao zagueiro, porque, repito, enquanto torcedor do esporte, eu me sinto mais seguro com o Thierry em campo, pelo menos nas últimas temporadas foi assim. Sim. Hoje, você preferia que quem fosse o zagueiro titular do esporte? Eu começaria com o Thierry, óbvio. Nenhuma é uma dúvida. boa opção para começar 2026? É. Mas ao mesmo tempo, Celso, a gente é quase que uma relação. Aí quando ele tá machucado, a gente diz, porra, não pode contar com ele. É porque sabe o que é, Fred? A gente... Esse ano é o último. Tá bom, chega, né? Algumas Se temporadas não que pode contar, assim, é melhor porque não ter. é muito claro, né, que Thierry contribui para a solidez do sistema defensivo quando ele está em campo. Está muito claro isso. A gente vê que ele, tecnicamente, é um jogador acima da média, né? É um jogador que tem uma boa jogada aérea. Pelo menos da média que o Sport transita nos últimos anos. Isso, exatamente, isso. Na média que o Sport... na média técnica do Sport dos últimos Perfeito. anos. Né? É um jogador que tem uma boa saída de bola, que tem um papel de liderança dentro de campo muito importante. Né? Alguma força ofensiva. Isso, perfeito. E isso fica muito claro, principalmente quando ele não está em campo. Né? Isso fica muito claro quando ele não está em campo e não são poucas as vezes em que ele não está em campo. Não são poucas as vezes em que o torcedor do esporte se pega pensando, pô, Thierry volta quando? Até quando a gente vai esperar Thierry se recuperar para a gente voltar a ter aquela solidez? Por isso que fica essa sensação, né, de que ele é um cara que nem sempre está à disposição, porque fica claro quando ele não está à disposição. Celso, jogadores que estiveram no lugar dele nos últimos anos, quando o Sport passou por problemas, Alisson Cassiano, né? A gente viu esse ano Antônio Carlos, que o Sport contratou. Você vai contratando jogadores, os jogadores vão afundando nos problemas do próprio Sport, muitas vezes, e vai aumentando essa dependência. Então, Celso, resumindo o meu sentimento, achei a renovação precipitada. Não acho que tem nenhum clube fazendo proposta para Rafael Thierry, tá? Até porque o salário dele é alto. Achei precipitado. Até a divulgação também, no caso. Poderia ter renovado, mas segura um pouquinho. Tá? Não acho que o pacote era necessário nesse momento, porque nos leva a debates como o nosso aqui. Tá? Você acaba tendo que descer para camadas mais profundas e não ficar só na superficial. Reflete e transparece dependência. E o que me faz aprovar é medo de continuar vindo zagueiros piores. E eu não sei se é isso que deve ser considerado na formação de um elenco de futebol. O que eu mais aprovo a renovação é porque eu confio tão pouco na gestão do futebol do esporte que é melhor deixar Thierry do que ir para o mercado procurar zagueiros. A gente fica naquela, né? É melhor o duvidoso pelo ainda mais duvidoso, né? Então, Celso, é uma sensação indefinida no final das contas, tá? É claro que ninguém abre um vídeo para ver a gente ficar com dificuldade de cravar, de dar uma opinião mais contundente, mas eu acho que todo mundo entende, né, essas faces
de Rafael Thierry, o que representa tê-lo em campo e o que representa não tê-lo em campo em 40% dos jogos que o time jogou nos últimos 7 anos, reforçando sempre, não só por lesão, muitas vezes por escolha técnica, por planejamento e por outros cenários, tá? E aí, Celso, eu vou trazer um último quadro, porque o Transfer Market, ele tem uma área em que aponta o histórico de lesões dos jogadores. Mas é muito, muito, muito impreciso. Uhum. E aí eu fui lembrando, por histórico próprio de acompanhar temporadas em que ele teve lesão aí. Teve problemas que o deixaram afastados. Tiveram problemas que o deixaram afastados por longos períodos. E não foram detectados ali no levantamento do Transfer Market. Aí você vê algumas manchetes que a gente colocou, tá? De GE, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, NE45. Eu fiz uma busca em vários sites. Após segunda lesão em 2020, Thierry foca em recuperação física pelo tempo parado, né? E ele mesmo fala que é muito difícil essa volta, tá? E se você for ver ali, aparece que ele ficou na temporada 19 e 20, 4 dias fora. Não foram 4 dias fora. Essa matéria fala em 1 mês fora, tá? 2022, Rafael Thierry tem lesão muscular na coxa direita e desfalca o Sport por 1 mês, tá? Essa está presente ali no balanço do Transfer Market. 2024, tá? Com lesão no tendão, Rafael Thierry desfalca o Sport por 2 meses. E agora a cirurgia, tá, da hérnia de disco esse ano, Celso. Enfim, como volto para o ponto de abertura, é absolutamente inevitável essa relação. É absolutamente inevitável que a gente coloque essa renovação numa balança. Qualidade técnicas, virtudes, e se ele não tem tantos pontos fracos, ele tem um ponto crítico, que é a sua saúde de atleta, tá? E aí, Celso, tem o período machucado, tem o período de retorno, e nesse ano que a gente está vivendo, é um período de retorno bom, melhor do que o dos jogadores que estavam, mas com erros que custaram pontos. Com erros que custaram pontos. E aí a gente precisa questionar uma última vez, por que agora? Por que agora? Fico na esperança, Celso, de que que o Sport tenha procurado cláusulas no contrato de proteção. Uhum. Primeiro, que tenha sido reduzido o valor que ele recebe, até porque o Sport projeta um ano de segunda divisão. Tá? É a lógica. É fundamental que essa renovação tenha acontecido por valores mais baixos. Fundamental. Fundamental. E eu espero que o Sport tenha criado algumas cláusulas de garantia, tá? Que eu nem sei se existem, sendo muito justo, se pode ser feito numa regra, uma cláusula médica, né? De lei de trabalho, tá? Mas se quem faz o futebol do esporte desconsiderou tudo que a gente trouxe aqui, é o risco pelo risco, tá? Repito, espero que o departamento médico tenha estado lado a lado nesse processo de renovação de Thierry. E espero mais ainda que ele tenha um final de temporada saudável, tá? E que possa contribuir muito, porque tecnicamente, se o Sport começa um ano de segunda divisão com Thierry e Ramon, o Sport começa protegido. Mas eu vou falar de aqui, comecinho de agosto de 2025. Para depois não dizer que em 2026 todo mundo aprovou, todo mundo fechou os olhos. Rafael Thierry e Ramon, ok. Mas considere sempre que Rafael Thierry e Ramon têm histórico de lesões. Precisa ter mais 2 zagueiros com plenas condições de substituí-los. Senão, pode ser que o Sport atravesse 1 mês, 3 semanas, 1 mês e meio, dentro de uma Série B, que comprometa completamente a campanha.
A gente já viu isso em 2023, não com Thierry, a gente já viu isso em 2024. Tá? Então, está absolutamente claro o que acontece, os prós e contras que existem com Thierry, Celso. Muito bem, então dessa forma a gente vai chegando ao fim dessa edição do Pocket aqui no 45 Minutos, pedindo mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e não depender do algoritmo para essa entrega, né? Você sabe que o algoritmo do YouTube ele vai fazendo ali algumas escolhas de conteúdos que às vezes nos parecem um tanto quanto aleatórios. Então, se você gosta dos nossos programas, não quer perder nenhum, ativa o sininho. E se você quiser fazer ainda mais, compartilhe aí algum dos nossos conteúdos com seus amigos, com suas amigas, e você vai nos ajudar a crescer e seguir aqui no nosso compromisso. Valeu, Fred! Forte abraço a todos e todas e até a próxima. Tchau, tchau.